Você já deve ter escutado muitas vezes aquela expressão: perdeu a oportunidade de ficar quieto, perdeu a oportunidade de ficar em silêncio. Você mesmo já pode ter dito essa frase para alguém. Mas o que eu gostaria de falar nesse vídeo é o contrário disso. É quando a gente perde a oportunidade de falar, de comunicar algo que seja bom, útil, que possa ajudar ou melhorar a vida de outra pessoa. Pode ser um feedback, uma orientação, um agradecimento, pode ser um elogio, qualquer tipo de palavra, de comunicação que seja boa, que seja positiva e que abrace afetivamente a outra pessoa. Na minha profissão, por exemplo, além da escuta, que é muito importante, a palavra também é um dos principais instrumentos da psicoterapia. É parte fundamental de um bom relacionamento, seja na família, amigos, no trabalho, dentro do relacionamento, é fundamental essa expressão, essa comunicação. Por que as pessoas têm dificuldade de se expressar, comunicar coisas boas umas às outras? Uma das causas é o medo da pessoa não ter um reconhecimento pelaquela ajuda que ela quer proporcionar ou que ela pode proporcionar. Quantas vezes a gente já não escutou pessoas dizendo assim: eu não vou falar nada porque as pessoas são muito ingratas. Às vezes a pessoa já traz uma série de traumas, de experiências, de falar e aquilo não reverberar, as outras pessoas não darem valor para aquilo que ela está falando. Então a pessoa prefere não se expor, prefere não falar nada do que chegar e perder o seu tempo, né? Perder o tempo de ajudar quem não quer ser ajudado. Porém, nesse caso, a gente tem que pensar o seguinte: determinadas circunstâncias, sim, nós vamos tentar ajudar, tentar falar, e não vai haver uma receptividade ou um aproveitamento daquilo que a gente está comunicando. Mas o fato disso ter acontecido uma, duas ou três vezes não significa que isso vai acontecer sempre, em todo lugar, com todas as pessoas. Então isso é importante, a gente ter esse discernimento de saber que uma experiência aqui ou ali não é um determinante de um padrão de que aquilo vai continuar sendo sempre assim, com todos e para sempre. Outra causa para esse silêncio é a gente ter um receio de se intrometer na vida do outro. Mas, às vezes, um mal menor pode prevenir um mal maior. Então, em determinados casos, é recomendável que a gente interfira quando a gente está vendo algo que é muito perigoso, que pode trazer consequências muito ruins. Então, é preferível você se intrometer do que, de repente, deixar aquilo acontecer e acontecer uma tragédia maior. Então, esse negócio de não se meter, não se intrometer é muito relativo. Cada um cuida da sua própria vida, até certo ponto. Por quê? Nós vivemos em sociedade, nós vivemos a minha vida, os meus comportamentos, eles têm consequências na vida do outro e o comportamento do outro tem consequências na minha vida. Então, esse negócio de que a gente não deve se intrometer e nem se preocupar com a vida do outro, isso é relativo. Temos que ver cada caso, cada situação. Outra razão que faz as pessoas não falarem aquilo que elas estão vendo é o chamado efeito espectador. Tem até pesquisa sobre isso. Nós temos uma tendência, muitas vezes, a acreditar que sempre vai ter alguém vendo a mesma coisa que a gente está vendo ou mais disposto a ajudar que a gente. Por exemplo, se você está andando no centro de uma cidade muito movimentada e você vê alguém caído no chão, a tendência da maioria das pessoas é passar reto. Porque mesmo que ela olhe e ache que ali tem algo, que a pessoa esteja precisando de algo. Por quê? Porque tem tanta gente na rua,
alguém melhor, mais habilitado, mais capacitado vai acabar ajudando. Então isso é um fenômeno psicológico, na verdade da psicologia social. A gente ter essa tendência, a tendência de deixarmos para os outros fazerem, para os outros falarem. Mais uma vez, perdemos a oportunidade de ajudar, porque nem sempre o outro vai falar. Muitas vezes o outro vai pensar a mesma coisa que você. Vai deixar para o outro, vai deixar para o outro, vai deixar para o outro, e no fim ninguém vai falar nada. Outra razão também que impede as pessoas de falarem são traumas. Os traumas é o seguinte, quando alguém tenta de maneira grosseira, de maneira excessiva e às vezes até de maneira impositiva, fez isso com a gente. Então a gente não quer, a gente tem receio de provocar isso ao outro. Né? Tentaram nos ajudar de maneira incorreta e aquilo marcou muito, então a gente não tenta ajudar ninguém, a gente não fala nada porque a gente acha que o outro vai sentir a mesma coisa que nós sentimos. Mas isso também é uma maneira equivocada de pensar. Porque existem inúmeras formas da gente falar algo para o outro, dar um conselho, dar uma recomendação, fazer até uma crítica construtiva. E que às vezes as pessoas, por falta de conhecimento, por falta de habilidade, erraram em relação a gente. E isso serve até como um aprendizado para a gente não é para a gente deixar de falar as coisas para o outro, e sim e fazer de maneira mais correta possível. Aí entra a questão da falta de habilidade, né, de não saber como falar. Quantas vezes a gente escuta as pessoas dizerem assim, eu não falei aquilo porque eu não sabia como falar. Às vezes a pessoa está vendo uma dificuldade de um colega, mas não sabe como abordá-lo, porque muitas vezes é um assunto delicado. Então isso também é um fator que impede, que faça com que as pessoas fiquem mais quietas e não falem, não ajudem o outro. Devido até a uma questão de problemas de autoestima, de insegurança, subestimamos as nossas próprias capacidades, os nossos conhecimentos, o nosso pensamento crítico. E às vezes por isso também a gente fica em silêncio, a gente não fala as coisas. Uma falta de confiança naquilo que a gente está pensando, naquilo que a gente está observando, também é um motivo que faz as pessoas ficarem quietas. Ela acha que aquilo ali que ela vai falar é uma obviedade, que os outros já sabem. Lembrando que dar um feedback não significa impor uma ideia, não significa obrigar o outro a aceitar ou a seguir aquilo que você está orientando. A melhor forma da gente dar um feedback é sugerindo, argumentando, mostrando os fatos por A mais B, mas jamais impondo, sendo hostil, ameaçando ou sendo de alguma forma violento, agressivo, querendo de uma certa forma dominar, controlar ou doutrinar o outro. Assim você estará criando um desafeto e não estará, com certeza, ajudando em nada a vida da pessoa. Então pense sobre isso. Se você tem muitas vezes a oportunidade de orientar, comunicar, ajudar as pessoas, falando coisas positivas, coisas úteis que possam melhorar a vida das pessoas, não perca essa oportunidade. Mesmo que a sua técnica, o seu método, a sua abordagem não seja a melhor, fale. É preferível que você evite um crescimento do problema do que você ficar quieto e aí você vai ter um problema duplo depois, que é o agravamento da situação e a sua culpa por não ter ajudado no momento que você poderia ter ajudado. Se você está com uma boa intenção e você está sendo honesto, está no momento apropriado, fale, ajude. Eu tenho certeza que, mesmo que momentaneamente a outra pessoa possa ficar de repente chateada, incomodada, pode ter certeza que a médio e longo prazo essa pessoa vai ter uma gratidão muito grande por você.